Olá, gente, tudo bem? Segunda-feira e todo mundo ainda ligado nos resultados das eleições municipais de ontem, né? Boa parte dos 5.700 municípios do Brasil elegeram um novo prefeito. Quem não fez ontem terá oportunidade no próximo dia 29, que é a data do segundo turno. Os desafios dos novos prefeitos serão enormes. É o efeito pandemia. Decidir como serão gastos os recursos do município. Cuidar de serviços essenciais como limpeza urbana, iluminação pública, urbanização, transporte coletivo, atendimento básico de saúde, educação infantil e ensino fundamental. Obrigações básicas de quem é eleito para gerir uma cidade. O dinheiro para cumprir esses deveres vem de taxas e impostos como o IPTU, o ISS, Imposto sobre Serviços, e o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Mas a maioria dos municípios brasileiros não tem autonomia financeira. O que arrecadam com esses impostos não dá para cobrir as despesas e eles dependem de repasses do governo para equilibrar o orçamento. O principal repasse é o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é a maior fonte de recursos de 60% das cidades brasileiras. Só que os repasses de recursos desse fundo, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, vem diminuindo a cada ano. Em 2015, já tinha encolhido 2,3%. Em 2019, caiu 10%. Além disso, nos últimos 10 anos, as prefeituras aumentaram em mais de 50%, em média, o total de funcionários. Se a maioria dos municípios já vivia uma crise financeira, a pandemia agravou a situação. A Covid-19 trouxe uma maior pressão sobre despesas de saúde, mas também afetou educação e segurança, dentre outros setores. Entre março e junho desse ano, em função da interrupção da atividade econômica, os municípios sentiram uma retração da arrecadação tributária. A União até tentou recompor parte disso, mas não foi suficiente. E essa combinação de menor receita com maior despesa fragilizou fortemente o caixa das prefeituras de forma geral. O município de Baturité, no Ceará, tem mais de 30 mil habitantes. O atual prefeito levou 3 anos para conseguir equilibrar as contas. Aí veio a pandemia. Aí todo o nosso planejamento foi por água abaixo. Uma queda da arrecadação bruta, né? Iniciou muito pesado. E despesas que aumentaram consideravelmente na saúde principalmente. E a receita própria do município foi praticamente a zero. Não tinha como a gente cobrar o comércio fechado, você cobrar imposto. As pessoas sem emprego, você cobrar imposto. Especialistas apontam que 2021 não será um ano fácil para os municípios e trará muitos desafios para os futuros prefeitos. E em 2021 a gente ainda vai ter casos de Covid, internações por Covid, e a gente vai migrar de uma despesa por características de internação e prevenção para uma despesa de uma campanha maciça de vacinação. E isso certamente também vai trazer uma pressão sobre o caixa das prefeituras. Essa pressão conjuntural, ela já agrava uma situação estrutural que havia e fragilizou muito a situação dos prefeitos que vão assumir agora em 2021. 2021 vai ser um ano particularmente difícil para os municípios porque eles não vão poder receber tanta ajuda federal como eles receberam este ano. Provavelmente a União não vai prorrogar o auxílio, o estado de calamidade pública. Com esse estado de calamidade pública, as regras fiscais da União foram suspensas. Com isso, ela pôde fazer repasses a estados e municípios de forma mais facilitada, justamente para enfrentar esse problema de calamidade pública, que é a pandemia com o Covid, o novo coronavírus. O senador Confúcio Moura, que foi prefeito por 2 mandatos, faz uma avaliação do cenário econômico para os novos administradores municipais. Tem muita coisa grande para fazer. E vamos fazer uma ação de cada vez. E torcer para que a gente aqui no Congresso Nacional aprove as reformas. Uma delas, o Pacto Federativo, a reforma emergencial, todas elas irão ajudar muitos municípios. E
a criatividade local, a importância da dinamização da economia local. Cada município tem as suas potencialidades e cabe ao prefeito buscar o SEBRAE, buscar outras inspirações, outras orientações, para que ele possa fazer um bom mandato, cumprir as suas promessas de campanha e ter um bom resultado. É isso que um ex-prefeito como eu tenho a falar e recomendar a todos vocês. Em muitas cidades do Brasil, os eventos ainda estão proibidos. São shows, festas, palestras e cursos presenciais que foram suspensos ou passaram por adaptação para evitar aglomerações e o risco de contaminação. Com os eventos presenciais cancelados ou adiados para o ano que vem, a empresa de Carla teve uma queda no faturamento de mais de 80%. A solução foi criar uma plataforma que mistura eventos presenciais e virtuais. É um investimento alto, uma plataforma, mas a gente sabe que vai ser um evento, que vai ser um investimento para a vida, né? Que os eventos híbridos eles vão permanecer e os online vão continuar aí. Antes da pandemia, este espaço de 6.000 metros quadrados na capital paulista realizava aniversários, casamentos e eventos corporativos. Nos últimos 7 meses, se readequou à nova realidade e passou a oferecer estúdios de serviços de transmissão online para os eventos que antes eram presenciais. A empresa chega com muito mais rapidez na casa do seu cliente, do seu comprador, efetiva com muito mais rapidez a venda do seu produto, cria um relacionamento muito mais dinâmico e por esse e tantos outros motivos, eu tenho certeza que esse é um produto que veio para ficar. Segundo a Associação Brasileira de Eventos Corporativos e Sociais, a Abrafesta, a expectativa é de crescimento para o ano que vem, mas a falta de mão de obra será grande. A pandemia levou 90% dos profissionais a abandonar o setor. O cara que era um garçom, freelancer e tal, ele virou motorista, ele virou pedreiro, ele virou pintor, ele virou motoboy. E esse cara, algumas pessoas, eles não querem mais voltar. Então a gente vai ter uma escassez de mão de obra muito grande. A pandemia impôs mudanças de comportamento fora de casa e dentro de casa também. A sala, o quarto, tudo isso virou local de trabalho. Estúdio de gravação, sala de aula. Confere aí. Mais tempo dentro de casa nos trouxe uma nova perspectiva de nossas próprias residências. Quem pôde arriscou mudar decoração, trabalhar os ambientes para deixar tudo mais confortável e facilitado para seguir todas as regras sanitárias impostas pela pandemia. E nesse contexto, muita coisa se adaptou para facilitar a dinâmica nessa nova realidade. Todos os ambientes, principalmente o hall de entrada, que é o espaço de transição do externo para o interno, ele será um espaço muito impactado. Espaços como a entrada de casa ganharam móveis funcionais para guardar sapatos, roupas e até os cabideiros voltaram a dar o ar da graça na decoração. É necessário se pensar em ambientes, em móveis que sejam direcionados, personalizados para esses objetos. Por exemplo, sapateiras, por exemplo, prateleiras ou até móveis projetados. Mas além desses novos cuidados com a higienização, outra tendência se intensificou durante a pandemia: a dos adeptos de mais espaços verdes dentro de casa. Uma medida terapêutica e que, de quebra, deixa o ambiente muito mais bonito e agradável. Tatiana iniciou com um vasinho. Durante o período de isolamento social, ela começou a cultivar o hábito de cuidar das plantas. Quando viu, já estava com uma horta inteira na varanda de casa. Mas plantinha, vocês sabem, é uma ciência. Para cuidar com precisão, ela passou a dedicar algumas horas de seu dia para pesquisar tudo sobre o universo verde na internet. A minha menina já vem, mamãe, deixa eu cuidar da natureza com você. Então, esse processo de olhar lá na frente, cuidar da natureza, se preocupar, ter a paciência de saber que ela só cresce se cuidar. São novos hábitos que chegaram com a pandemia, mas que a longo prazo trarão benefícios para quem os cultiva e até para o meio ambiente. Este boletim informativo, gente, termina aqui. Para vocês todos, uma ótima segunda-feira e daqui a pouco, durante a programação, a gente volta, combinado? Até mais!